Em nossa sociedade, Sigmund Freud é frequentemente reverenciado como um gênio revolucionário. Mas a realidade é que o pai da psicanálise construiu a sua teoria em terreno duvidoso, para dizer o mínimo. Este vídeo vai revelar como Freud elaborou a psicanálise com base em meia dúzia de relatos de caso distorcidos para acomodarem suas especulações, muitas vezes formuladas enquanto ele estava sob efeito de cocaína. No livro Freud's Patients: A Book of Lives, o historiador Mikkel Borch Jacobsen sintetiza a trajetória de Freud da seguinte forma: com poucas exceções ambíguas, as curas de Freud foram amplamente ineficazes, quando não francamente destrutivas para os pacientes. Mesmo em um livro que tenta manter certa diplomacia, The Scientific Credibility of Freud's Theories and Therapy, os psicólogos Seymour Fisher e Roger Greenberg são forçados a admitir que Freud apoiou suas teorias em alguns poucos casos clínicos vagamente documentados. Em 2 desses casos, os pacientes simplesmente fugiram da terapia por causa da experiência desastrosa que estavam vivendo. Em outros 2 casos, Freud realizou a análise sem qualquer contato direto com o paciente. O caso mais célebre de Freud, Dora, é um exemplo gritante de como ele mais se assemelhava a um manipulador do que a um terapeuta. Ele tentou impor à jovem de 18 anos a ideia de que ela estava apaixonada por seu próprio assediador, conhecido por Herr K. Freud não só ignorou os relatos de abuso da paciente, como usou seu sofrimento para legitimar suas ideias absurdas. Isso não é apenas falta de ética, é abuso psicológico puro e simples. O caso Dora, inclusive, é um exemplo das interpretações esdrúxulas de Freud. Dora relatou a Freud um sonho em que uma casa estava pegando fogo. O pai dela estava ao lado de sua cama e a acordou. Ela se vestiu rapidamente. A mãe queria parar e salvar sua caixa de joias, mas o pai disse: "Eu me recuso a deixar que eu e meus 2 filhos sejamos queimados por causa da sua caixa de joias." Eles desceram correndo, e assim que ela estava do lado de fora, acordou. Segundo Freud, a caixa de joias em perigo era o símbolo da virgindade que seu pai não estava protegendo de Herr K. Outro caso que revela a atitude criminosa de Freud é o de Sergei Pankejeff, relatado por Freud sob o pseudônimo O Homem dos Lobos. Pankejeff foi abusado sexualmente por um membro da família durante a infância, e apesar de Freud ter declarado que ele estava curado, permaneceu em tratamento com psicanalistas por 6 décadas. Além disso, o movimento psicanalítico deu apoio financeiro a Pankejeff ao longo de toda a sua vida, provavelmente para mantê-lo em silêncio. Por exemplo, Kurt Eisler, ex-aluno de Freud, desencorajou Pankejeff de falar com a mídia, pois o fato de que ele ainda sofria de problemas mentais sendo um dos pacientes curados mais famosos de Freud prejudicaria a reputação de Freud e da psicanálise. Em 1971, Pankejeff, o Homem dos Lobos, publicou The Wolfman Pankejeff's Memoirs, along with essays by Freud and Ruth Mack Brunswick pela editora Basic Books, onde descreve a devastação mental e o colapso emocional causados diretamente pelo tratamento psicanalítico. Em fevereiro de 1896, Freud enviou para publicação um artigo no qual afirmava ter tratado 13 casos de histeria com seu novo método. Em uma palestra 2 meses depois, o número cresceu magicamente para 18, e não apenas de tratamentos, mas de curas. Tudo uma grande farsa. Na mesma época, em cartas para seu amigo e mentor Wilhelm Fliess, ele admitiu abertamente a falta de qualquer sucesso terapêutico. Em 29 de março de 1897, quase um ano após a palestra histórica, Freud desabafou com Fliess o seguinte: "Meu trabalho é uma verdadeira tortura para mim. Continuo enfrentando as mesmas dificuldades e não finalizei um único caso." Freud, que se vendeu como pioneiro e curador de doenças mentais, admitia em particular o fracasso completo de seu método. Enquanto isso, em público, aumentava o número de curas e, criando uma fachada que muitos ainda hoje aceitam cegamente. A psicanálise é uma ilusão bem elaborada, sustentada por manipulações e distorções que Freud romantizou como descobertas. Baseada em poucos casos mal documentados,
Essa teoria não apenas falhou em ajudar, como em muitos casos trouxe mais sofrimento aos pacientes. Longe de ser uma ciência, a psicanálise se tornou um sistema de crenças que glorifica a ilusão em vez da verdade, mantendo-se de pé apenas pela repetição e pelo culto à figura de Freud. É hora de enxergá-la pelo que realmente é: uma doutrina vazia que causou mais mal do que bem.